Olá, meu nome é Nelson Cavalcante e hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo de dinâmica para o nono ano. Agora nós vamos começar a fazer alguns exercícios mostrando as aplicações da segunda lei de Newton. Esse primeiro exercício é bem simples também, mas ele envolve um pouco de cinemática, ou seja, ele vai envolver um pouco do estudo do movimento que a gente tinha já feito nos módulos anteriores. Nós teríamos aqui um corpo inicialmente com velocidade de 20 metros por segundo percorre uma superfície com atrito até parar após 5 segundos. Se sua massa é de 2 kg, qual é o valor da força de atrito? Nesses exemplos que nós estivermos usando, sempre que nós estivermos utilizando força de atrito, nós vamos estar considerando uma força de atrito constante. Uma outra coisa importante é lembrar que a força de atrito ela tem uma fórmula própria, ou seja, há uma fórmula para você calcular a força de atrito, que a força de atrito é igual a μ vezes normal, e aí vai depender da força de atrito se é estático ou cinético. Nesse caso aqui a gente está falando do caso cinético, pois estamos em movimento. Porém, o que nós já podemos perceber é que dentre os dados que nos foi dado no exercício, nós não temos os dados para calcular dessa forma, ou seja, nós não temos o μ. Tá? Nos foi dado o tempo, nos foi dado a massa do corpo e a velocidade com que ele entra nessa região com atrito. Ou seja, nós não temos o μ, o coeficiente de atrito, nem estático nem cinético, para podermos calcular a força de atrito. Então nós temos um problema aqui, nós não podemos utilizar a fórmula da força de atrito. E é isso que é uma das principais ferramentas que a segunda lei de Newton pode ser utilizada como uma das principais ferramentas. A segunda lei de Newton ajuda a gente a encontrar forças de forma indireta, inferir o valor dessa força através de outros dados que nós temos com relação ao fenômeno que nós estivermos analisando. Bom, como que nós podemos calcular essa força de atrito? Primeiro, nós vamos colocar o nosso sistema orientado, ou seja, nós vamos escolher uma orientação como positiva. Nós sabemos que o movimento vai ser dado na direção horizontal. A gente vai estar analisando o movimento na horizontal. E o que eu vou fazer é orientar essa direção em positivo e negativo. Nesse caso, eu vou escolher para a direita como positivo. E nós já vimos que essa orientação é arbitrária, ou seja, eu posso escolher para outra direção e eu também vou encontrar uma resposta, uma solução válida para esse exercício. Outra coisa que eu preciso fazer é colocar as forças. É muito importante sempre no começo do seu exercício você indicar as forças que estão atuando sobre o corpo. Nós sabemos que por estar num sistema gravitacional, né, sujeito à ação da gravidade, nós temos para baixo a força peso, nós temos para cima a força normal. Aqui também vai ser um dos casos mais simples, onde nós não temos variação de movimento na direção vertical. Nós temos a direção vertical inerte, ou seja, na direção vertical a força resultante é igual a zero. Mas há uma terceira força, que o exercício mesmo já está dizendo, que é a força de atrito. Bom, essa força de atrito ela é sempre contra ao movimento ou a tendência de movimento, nesse caso aqui, como ele está se movimentando para a direita, a força de atrito vai ser para a esquerda. E como nós vamos poder agora encontrar o valor dessa força de atrito? Nós vamos utilizar a segunda lei de Newton, ou seja, nós vamos utilizar força resultante é igual a massa vezes aceleração. Nesse caso, nós estamos analisando a força resultante na horizontal, pois nós já estipulamos que na direção vertical, a força resultante é nula. E nós temos unicamente na direção horizontal como força a força de atrito. Tá? Então, eu vou colocar a força de atrito aqui, que ela vai ser a única força, só que nós temos que lembrar que ela está contra o sentido que eu estipulei como positivo, ou seja, ela vai ser menos φ, né? Vai ser igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que nós estamos interessados em encontrar o valor dessa φ. Então, nós precisamos tanto da massa quanto da aceleração. Nós já podemos ver que a massa foi dada no nosso exercício. O nosso segundo problema, então, é encontrar a aceleração. E como que nós podemos controlar a aceleração? Encontrar a aceleração. É aqui que a gente vai utilizar a análise do movimento, a análise da cinemática desse movimento. Nesse caso aqui, nós temos que esse corpo entra nessa região com uma velocidade de 20 metros e ele percorre um determinado espaço, mas o importante é que demora 5 segundos até que ele venha ficar em repouso, até que ele venha parar. Bom, então, implicitamente o exercício já deu para nós que aqui a velocidade vai ser igual a zero. E como nós temos duas velocidades, é importante nós indicarmos com índices essas diferenças, ou seja, essa velocidade aqui é uma velocidade
inicial. E essa velocidade aqui é uma velocidade final. Tá? Nós, para diferenciarmos essa velocidade dessa velocidade, pois aqui a velocidade está variando, né, nesse regime aqui. Bom, agora com essas duas velocidades e com o intervalo de tempo que foi dado, é possível encontrar a aceleração? Lembrando que nós temos uma fórmula onde a aceleração é ΔV sobre ΔT. Dado o fato de que, como a força de atrito é constante, nós vamos ter também um regime onde a aceleração é constante. Então, a aceleração vai ser dada por ΔV sobre ΔT. Ou seja, a aceleração vai ser... Lembrando que ΔV é velocidade final menos inicial. A velocidade final é 0 menos a velocidade inicial 20 sobre o intervalo de tempo que nós sabemos que foi de 5 segundos. Isso me dá menos 20 sobre 5. A nossa aceleração vai ser menos 4 metros por segundo ao quadrado. Por que nós estávamos procurando essa aceleração? Para podermos continuarmos as substituições aqui na segunda lei de Newton. Então, nós vamos ter menos φ é igual a massa, que no caso é 2 kg, vezes menos 4. Então, nós vamos ter menos φ é igual a menos 8, o que implica que a φ, por fim, é igual a 8 newtons. Tá? Ou seja, o módulo da força de atrito, o valor da força de atrito, o valor da intensidade da força de atrito é igual a 8 newtons. Então, nós vimos aqui no primeiro exemplo como que nós podemos utilizar isso. Agora, nós vamos ver um segundo exemplo como podemos calcular outra força. Bom, agora eu trouxe aqui um segundo exercício, e esse exercício diz: um paraquedista desce com velocidade constante, sujeito apenas à força gravitacional e à resistência do ar. Sabendo que a massa do conjunto homem-paraquedas é de 80 kg, calcule a força de resistência do ar. Tá? E aqui ele deu a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A maioria dos exercícios, quando nós estivermos analisando movimentos, quando estivermos analisando a aceleração da gravidade, nós podemos considerar como 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, nesse caso, no caso específico desse exercício, ele está pedindo uma força que nós nem sequer analisamos como que se calcula, que é a força de resistência do ar. Ela é uma força bem complexa, tá? E a gente, mesmo que a gente não tenha dado uma fórmula para calcular essa força de resistência do ar, mesmo que a gente não tenha analisado como que a gente trabalha com essa força de resistência do ar, eu posso mostrar que é possível encontrar um valor para ela em determinadas situações através de outros dados, ou seja, de forma indireta, utilizando a segunda lei de Newton. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, eu vou orientar a minha direção aqui, eu vou orientar um sentido como positivo, como sempre a gente faz no começo dos exercícios. Nesse caso, é interessante, eu vou colocar aqui como positivo para baixo. É interessante lembrar que você pode orientar na direção que você achar que for mais conveniente para você. Eu estou orientando para baixo como positivo e aqui já estão estipuladas as forças que estão atuando sobre esse corpo, que o exercício disse que ele está sujeito a apenas essas duas forças. Bom, nesse caso aqui eu vou aplicar a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que a força resultante vai ser dado, o cálculo aqui no caso vai ser dado pelas forças que estão na direção do sentido positivo, aliás, que estão no sentido positivo, menos as forças que estão no sentido contrário. No caso aqui a força peso menos a força de resistência do ar. Isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. Agora nós vamos fazer uma segunda análise. Primeiro, nós precisamos do valor do peso. Lembrando que peso ele tem uma fórmula para você calcular. No caso, peso é dado pela massa vezes a gravidade. Peso vai ser igual a 80 vezes 10. Nós podemos concluir que peso 800 newtons. Tá? Então, nós já vamos poder fazer essa substituição aqui. Uma segunda coisa que nós temos que analisar é a aceleração. E aqui nós vamos ver como que nós podemos extrair isso do texto. Ele disse que este conjunto desce com velocidade constante. Ou seja, ele não tem variação de velocidade e ele está andando numa trajetória retilínea, ele está descendo na vertical. É importante lembrarmos que a aceleração é exatamente a variação da velocidade. E quando você está tratando de uma trajetória retilínea, se o módulo da velocidade não muda, nós podemos concluir que a aceleração é igual a zero. Ou seja, pelo fato de não ter variação de velocidade,
na direção, numa trajetória retilínea, nós não temos também aceleração. Então, nesse caso aqui, a substituição ficaria 800 menos força do ar é igual a 80, que é a massa, vezes 0. Então, essa aceleração ser igual a 0 vai implicar com que esse termo seja igual a 0. Então, nós vamos ter 800 menos força de resistência do ar é igual a 0, menos força de resistência do ar vai ser igual a menos 800. Então, força de resistência do ar vai ser igual a 800 newtons. Ou seja, nós conseguimos calcular uma força que é relativamente complexa através de outros dados que nos foi dado no exercício, analisando o movimento de um determinado corpo. Tudo bem? Então, essa é uma das melhores funções que nós temos na segunda lei de Newton. É possível calcular forças que não estão claras para a gente como elas funcionam, não estão claras como é a fórmula matemática dela, porém nós podemos calcular através de outras forças. Aqui nós poderíamos também ter feito uma análise um pouco mais... uma análise um pouco mais teórica, utilizando a primeira lei de Newton. Nós sabemos que se esse corpo está com velocidade constante, isso significa que ele está em inércia, já que ele não está fazendo nenhuma curva, ele está andando uma trajetória retilínea com velocidade constante. O que implica que a força resultante tem que ser igual a 0, ou seja, essas duas forças têm que ter o mesmo valor. Então, isso é uma segunda forma de você calcular isso. E é uma forma que também coincide com os valores. Você coincidiria de que a intensidade tanto da força-peso quanto da força de resistência do ar deveriam ser iguais, pois elas são opostas e deveriam se cancelar para que esse corpo se mantivesse em inércia. Tudo bem? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.